Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 3/12/2024, rodadinha cheia da NBA. Então vamos acelerar aqui o nosso vídeo para a gente continuar com os nossos palpites semanais aqui para vocês. Tem vídeo aqui todos os dias no Sexta de 3, se você discorda, concorda, não importa com as nossas opiniões, o importante é que você sempre tenha uma segunda opinião e quando ela é baseada em números e estatísticas, melhor ainda, é assim que a gente tenta trabalhar diariamente aqui com vocês. Bom, começando com Hornets e 76ers, um dos jogos mais perigosos que a gente tem na noite. Os dois times jogam sem suas principais estrelas, o que é bem perigoso. E o mercado ainda teve a brilhante ideia de trazer os 76ers como favorito, sendo que eles perderam 4 dos... Eles só venceram 4, né? Desculpa, dos 18 jogos que fizeram. Do outro lado, os Hornets venceram 6 dos 20. Os Hornets jogam em casa também e os 76ers vêm mal em diversos fatores, ofensivos, defensivos. Eu diria que esse é o jogo mais perigoso, então eu não pretendo me envolver aqui, mas vamos trazer a nossa análise de Cavs e Wizards. O Cleveland joga em casa hoje, diante de um dos piores times da NBA. Os Cavs venceram 18 dos 21 jogos que fizeram, é um dos principais times da NBA nessa temporada, e para hoje eles vêm com todo o seu time titular à disposição. Eles devem ser favoritos, devem vencer, mas a odd muito baixa impossibilita que a gente trabalhe com a vitória deles. Então a gente tem diversas possibilidades interessantes aqui para poder indicar para que vocês trabalhem. A primeira delas é o over de pontuação dos Cavs, que é óbvio, seja ali numa pontuação ali em torno de 1,50, eu acho que faz sentido, mas a linha tá muito alta, 122,5 pontos para mim parece um tanto quanto ousado. Eu iria trabalhar aqui com o primeiro tempo, eu quero mais de 60,5 pontos dos Cavs no ao vivo pagando em torno de 1,50. Se você quer trabalhar ali com uma linha no pré-jogo para duplar, acima de 58,5 pontos. E aqui a gente pode trabalhar com diversas duplinhas, a gente já vai falar a respeito dos outros jogos para vocês, mas um dos exemplos seria aqui na pontuação do Toronto Raptors, que hoje joga em casa, enfrenta Indiana Pacers, uma das piores defesas da NBA. O fato do Toronto não vir como um dos favoritos para hoje faz com que a gente consiga pegar essa odd aqui em torno de 1,28 pagando 1,28, né, odd acima de 110,5 pontos. É uma duplinha também interessante, mas vamos se apegar acima de tudo àquilo que o Cleveland pode produzir, coletivamente e individualmente. Os Cavs, nesse momento da competição, é o segundo ataque mais eficiente por 100 posses de bola. Defensivamente, o Wizards é a pior defesa da NBA, só que a gente se apega também a essa questão aqui da pontuação em primeiro tempo, porque a equipe do Washington Wizards é o terceiro time mais vazado da NBA em primeiro tempo em toda a liga. Jogando fora de casa eles sofrem ainda mais, são o segundo time visitante mais vazado em primeiro tempo em toda a NBA. Do outro lado, os Cavs são o time que mais pontua em primeiro tempo em toda a liga, jogando dentro de casa. Status em que eles vão jogar hoje, eles marcam 67,2 pontos de média jogando dentro de casa. O Wizards, que tem uma das piores defesas da NBA, sofrem em diversos setores, principalmente no garrafão. A gente tem um Cavs que joga com 2 pivôs, o que pode ser muito positivo para essa nossa tip. Eles sofreram 122,8 pontos nos últimos 10 jogos que fizeram, enquanto que o Cleveland, nos últimos 10 jogos em casa, eles marcaram 123,8 pontos. Então, o mundo ideal aqui seria esperar no ao vivo a linha dos Cavs, que vai baixar, tá na pontuação em acima de, vai baixar ali para 116,5 pontos, pagando em torno de 50. Eu acredito que dá para trabalhar com isso no over ao vivo. Se você quer trabalhar no pré-jogo, tragam ali o over na pontuação em primeiro tempo, que eu acho que também é mais interessante, mas que também é possível você pegar no ao vivo pagando um pouquinho melhor. Mas acima de tudo, a gente está falando aqui da possibilidade da gente trabalhar com over na pontuação dos Cavs em diversas formas, coletivas e também individuais. Como eu disse para vocês, os Cavs é um time que tem 2 pivôs na sua formação titular, posição essa na qual o Wizards é o time que mais cede pontos por jogo para jogadores dessa posição. E para a posição de armador, o Wizards também vem sofrendo bastante, tá? É o terceiro time mais vazado da NBA, então tanto Darius Garland quanto Donovan Mitchell podem produzir bem, até porque também o Wizards é o time que mais cede bola de 3 para jogadores dessa posição. Então todo o cenário aqui está bem desenhado para os Cavs pontuar muito bem, trabalhem mais ou menos com esse tipo de mercado envolvendo essa franquia, principalmente hoje que nós temos um cenário tão favorável aqui para eles produzirem bem. Beleza? E aí vocês escolham, vejam o que é melhor para vocês, se é interessante duplar, subir a linha, diminuir para trabalhar com uma odd mais segura. Fiquem à vontade, todo o cenário aqui está desenhado para que os Cavs pontuem e produza bem, até porque o Cleveland também é um dos 10 times mais rápidos da NBA. O Wizards também, a gente deve ter muitas posses de bola por minuto, porque os dois times gastam pouco relógio para finalizar uma jogada. Falando agora aqui a respeito de Pistons e Bucks, aqui eu acredito na vitória do Milwaukee Bucks, porém o mercado de vitória e handicap negativo vem sendo o que eu menos gosto de trabalhar. Mas o Milwaukee Bucks vem saudável depois de um longo tempo de descanso. O Giannis é dúvida para hoje, mas a tendência é forte que ele jogue. Enfrenta hoje o Detroit Pistons, que na última temporada foi o pior time da Conferência Leste. Eu diria que hoje, em muito tempo, a gente tem o melhor Pistons que a gente viu recentemente e o Bucks o mais irregular, digamos assim.
mas o histórico recente é muito favorável ao Bucks. Nos últimos 20 encontros entre essas franquias, são 19 vitórias para o Milwaukee Bucks. Esse W aqui é de win, em inglês vitória, e apenas uma derrota. Eles venceram aí uma sequência longa de jogos, os últimos 10 jogos eles venceram todos, o que também é muito interessante. E no fim das contas a gente não tá falando sobre, Léo, qual que é a odd mais segura, qual que é a tip mais segura, não é assim que funciona. A gente tá falando sobre assumir riscos, e assumir o risco numa vitória simples do Bucks, pagando em torno de 1,56 no pré-jogo, para mim é bem interessante, tá? Vamos analisar aqui Knicks e Magic, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Meta de 250 likes pro vídeo de hoje. Vamos clicar no botão de joinha, tem muito jogo hoje, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Ontem mandamos palpite exclusivo lá pra galera do grupo gratuito e deu green. Você pode acessar clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo, além também de adquirir bônus de até 100% na BetWinner. Tem também o link do nosso canal de cortes, o nosso Instagram, @cestadetrade, vai ter vídeo com uma tipzinha especial exclusiva para vocês lá. Também o nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, vai estar ainda mais barato para quem for parte do nosso grupo free. Então acessem lá que vai ter uma promoção especial para a galera lançada hoje. E a gente também já começou a divulgar o nosso guia da NBA, como apostar contra e a favor de cada uma das equipes. Serão 2 franquias por dia que a gente vai fazer uma análise aprofundada para rechear até chegar nas 30 franquias desse nosso guia atualizado, e as 2 primeiras equipes estarão disponíveis também para quem entrar no nosso grupo gratuito. Então aproveitem e entre lá para a gente celebrar os nossos 1000 seguidores lá no nosso grupo, 1000 membros, né, no nosso grupo gratuito, beleza? Bom, vamos seguir aqui com Knicks e Magic. Aqui a gente tem um jogo com histórico recente que pode ser enganoso. Então, aqui vai ser uma análise muito mais como um sinal de alerta do que qualquer outra coisa. Nos últimos 4 confrontos entre essas franquias, tivemos uma pontuação muito baixa, porque os Knicks sempre foi um time lento, o Magic também. Os 2 times sempre se defenderam melhor do que atacaram, só que algumas coisas mudaram nessa temporada, então vamos tomar bastante cuidado. Os Knicks são favoritos, jogam em casa, principalmente titulares à disposição. Do outro lado, o Orlando Magic vem sem o banqueiro, que é o seu melhor jogador mais uma vez, mas eles vêm se virando bem sem sua principal estrela, o que é muito interessante também, mostra a qualidade do jogo coletivo desse Magic, que conseguiu vencer 9 dos últimos 10 jogos que fizeram. Então, apesar de eu achar que os Knicks são favoritos, eles são um pouquinho mais irregulares, tá? Não sei se dá para confiar tanto assim na vitória deles, principalmente porque suas 2 últimas vitórias foram contra times bem ruins, e contra os Hornets eles sofreram mais do que deveriam. Então vamos fazer o seguinte, esse é um jogo muito perigoso, que acima de tudo serve como sinal de alerta, como eu disse para vocês, porque não adianta vocês pensarem que o jogo vai ser extremamente mal pontuado. Até pode ser, é verdade, os 2 times têm um ritmo lento, mas a equipe do New York Knicks nessa temporada deu um 360 e hoje eles são o melhor ataque da NBA por 100 posses de bola e defensivamente uma das 10 piores defesas. Então pode ser que eles sofram. Eu não gosto de confiar em defesas ruins para poder vencer jogos, fazer apostas ali, né, de vitórias simples. Então é um jogo no qual eu pretendo ficar de fora. Mas se você tem uma confiança aqui, por exemplo, de que o Magic vai ganhar, eu acho que essa linha aqui de pontuação para você trabalhar com múltiplas, triplas e duplas deles é interessante. Mais de 96,5 pontos é uma linha muito baixa para a NBA moderna e dá para pegar até pagando em torno de 50 no acima de 102,5 pontos. Ou então vocês trabalham com o New York Knicks, que também estão com linhas baixas acima de 106,5 pontos. Para pagar a mod de 1,52, eu sei, a equipe do Orlando Magic tem uma boa defesa, mas ainda assim os Knicks, nos últimos 10 jogos, eles marcaram 121,5 pontos de média e só ficaram abaixo aqui, né, de 100 pontos uma vez. Então é um cenário que é muito tentador, só que como eu acho que tem coisa melhor no dia, eu vou trabalhar com as outras coisas. Só fica aqui o recado. Acredita que o Knicks vai vencer? Bota ali uma pontuaçãozinha deles interessante. Acredita que o Orlando Magic vai vencer? Aí você faz na do Orlando Magic. E eu tenho certeza de uma coisa aqui. Quem perder vai pontuar mal, então eu não consigo ver as 2 franquias pontuando bem, só que a linha tá muito baixa para a gente trabalhar com under de qualquer um dos lados, então eu seguiria mais ou menos essa lógica, principalmente para fazer duplas, múltiplas ou triplas, por exemplo, com a pontuação dos times que eu acredito que vão vencer. E é isso que a gente vai fazer no jogo entre Raptors e Pacers, e OKC e Jazz. A gente acredita numa boa pontuação dos 2 mandantes. Não é só porque eles jogam dentro de casa, é porque eles também enfrentam ali defesas muito ruins. O Toronto Raptors a gente trouxe ali no exemplo acima de 110,5 pontos, como exemplo ali numa duplinha com o Cleveland Cavaliers, mas vocês podem montar a dupla que vocês quiserem, eu diminuir a linha aqui para pegar algo mais seguro. Mas eu acho que eles passam dos 110,5 pontos, eles enfrentam hoje
uma das 10 piores defesas da NBA, um time que sofre muitos pontos de mano a mano, uma das piores defesas de mano a mano da liga, então você não precisa de nada muito complexo para produzir bem contra eles. E do outro lado, a gente tem uma linha que para mim é surpreendente, tá? Em relação à pontuação, dá pra gente colocar aqui acima de 108.5 pontos do OKC para fechar a modzinha em torno de 1,50. Ou então você me fala assim, Léo, não gosto dessa pontuação do Toronto Raptors não. Vale o risco mais de 114.5 pontos do OKC? Porque você disse que a odd está interessante. Concordo e acho que vale o risco também. Mas vamos primeiro analisar aqui a partida entre Toronto Raptors e Indiana Pacers. Os dois times jogam num ritmo interessante, tá? Não são extremamente rápidos. O Indiana Pacers, nesse momento, eles conseguiram chegar no top 10, mas até a última rodada eles não eram. E o Toronto está na metade de cima da tabela, então ritmo nós teremos. A eficiência nos rebotes ofensivos aqui dos dois times não é grande coisa, mas ambos os times têm um aproveitamento ruim em rebotes defensivos, estão os dois ali na metade de baixo da tabela, isso pode garantir pontos de segunda chance para os dois lados. As duas defesas são frágeis, mas a do Indiana Pacers é mais, e eu não acredito que o Indiana tenha um defensor como é o Scottie Barnes, então até por isso eu decidi trabalhar aqui com o over na pontuação do Toronto, porque a do Indiana você precisa de coisas menos complexas para poder produzir contra eles, individualmente você não tem um defensor como o Scottie Barnes, e o Toronto Raptors joga em casa, então eu decidi ir pelo caminho da pontuação dos mandantes. Quando a gente fala do Indiana Pacers nos últimos 10 jogos, eles sofreram 121.6 pontos de média para os seus adversários, o que é uma linha muito alta, sofrendo 130 inclusive para o Toronto Raptors recentemente dentro desse recorte. E toda essa média alta aqui, mesmo sem jogar prorrogação. Só que o Indiana Pacers também é um dos 10 times que mais cedem lances livres por jogo para os seus rivais, e quando eles jogam como visitante, esse número só aumenta. Eles são o quinto visitante que mais cede lances livres para os seus rivais, o que ajuda também a gente nessa possível acima dele, né, nesse over, já que a gente vai ter pontos fáceis aqui cobrados a partir de lances livres. Beleza? Pessoal, vamos seguir aqui o nosso vídeo falando agora a respeito de OKC e Jazz. A gente também especificou como o OKC, que é um dos 10 melhores ataques da liga, pode ferir essa que é a segunda pior defesa da NBA. A gente tá falando aqui de um Jazz e de um OKC que jogam ali um ritmo quase de top 10 ambos, então a gente deve ter muitas posses de bola por minuto. O aproveitamento em rebotes defensivos, principalmente do Oklahoma City Thunder, não é dos melhores. Isso pode permitir pontos de segunda chance do Jazz, então deve ser um jogo bem over, mas como eu não confio muito nesse ataque do Utah, principalmente desfalcado de alguns jogadores importantes, tá? O Filipovski vai perder um jogo mais uma vez, ele que vinha ganhando minutos, Jordan Clarkson não joga, e principal desfalque ali ofensivo do lado do Thunder é só o Chet Holmgren. Acho que de resto dá para eles produzirem bem, eles vêm jogando em muitos minutos com uma formação mais baixa, mais leve, o que aumenta esse ritmo, essa velocidade e o número de posses de bola por minuto para eles também. Mas acima de tudo, vamos se apegar ao histórico recente do Jazz, que nos últimos 10 jogos como visitante sofreram 120.8 pontos de média para os seus rivais, sofrendo mais de 114.5 pontos naquele exemplo de um acima de isolado, né, sozinho, com mod interessante a favor do OKC. E 80% dessas partidas não sofreram contra o San Antonio Spurs e o Dallas Mavericks, que no caso do Dallas Mavericks aí é respeitável, porque o Dallas tem um ataque eficiente, mas o San Antonio Spurs nem tanto, tá? O San Antonio Spurs é quase aqui um dos 10 piores ataques por 100 posses de bola da liga, então extremamente natural, diferente dos Kings, do Thunder, né, que é um dos times que mais são eficientes, beleza? Quando a gente pega aqui a média de pontos por jogo do Oklahoma City Thunder, 114 pontos, eu não ficaria surpreso se eles fizessem um pontinho a mais aqui contra essa que é a segunda pior defesa da NBA. Outro número interessante pra gente é o fato de que o Oklahoma City Thunder é o terceiro time com mais tentativa de arremesso de quadra em toda a NBA e muitas vezes, mesmo que eles não estejam tão eficientes, a gente pode ter um número alto de arremesso suficiente para conseguir uma pontuação boa, beleza? Falando agora de Mavericks e Grizzlies, aqui a gente tem um jogo muito equilibrado, um dos melhores jogos que a gente tem na NBA. Não se sabe se o Dallas Mavericks vai vir saudável, porque Kyrie Irving, Derek Lively e também Klay Thompson são dúvidas, além do Exum que está de fora e o Naji Marshall também, dois jogadores que tinham muitos minutos e eram importantes. Bom, a gente tem o Memphis Grizzlies saudável, principal jogo talvez ali do Ja Morant desde sua volta de lesão. Não necessariamente eu tô dizendo que ele vai jogar muito, fazer over em ponto. Eu só tô querendo dizer que ele vai ter uma motivação extra, porque recentemente o Grizzlies enfrentou muitos times ruins, né? 76ers, Bulls, Blazers, Pistons, Pelicans e Pacers fizeram ali a missão deles, cumpriram a missão deles, mas os Mavericks também enfrentou alguns times fraquinhos como o Jazz e o Blazers. Aí eles enfrentaram alguns times melhores, isso sem o Luka Doncic, e se saíram muito bem, mas eles passaram certo sufoco ali contra os Blazers, vencendo por apenas 6
pontos de diferença. Então, quando a gente tem aqui um jogo tão equilibrado, eu costumo falar isso para vocês, onde tudo pode acontecer, eu gosto de ficar a favor de um time ali que pelo menos tem a vantagem, o direito de perder por pouco. Então, vamos colocar aqui um handicap positivo a favor do Memphis Grizzlies, mais 5.5 até mais 7.5 pontos, que é a minha linha favorita aqui, ou seja, a gente pode perder de até 7 de diferença, só não pode perder de 8 ou mais, se perder de 7 ou menos não tem problema, a gente garante o nosso green, beleza? Nos últimos 10 encontros entre essas franquias, 5 vitórias para cada lado, a equipe do Memphis Grizzlies mesmo tão desfalcada, igual aconteceu na temporada passada, conseguiram vencer metade dos jogos, e se a gente for pegar esses 10 jogos, eles conseguiram cobrir esse handicap, é claro, nas suas 5 vitórias, mas também aqui nessa partida, ou seja, eles conseguiram cobrir em 70% desses jogos. A gente tá falando aqui de um Memphis Grizzlies que me parece mais equilibrado do que o Dallas Mavericks, apesar de, claro, o Dallas Mavericks ter o principal talento dentro de quadro e jogar em casa. A gente tá falando aqui de um Memphis que foi o 5º melhor setor ofensivo da NBA até aqui. O Dallas Mavericks, eles foram o 4º, mas defensivamente aí é vantagem para o Memphis, que foi a 6ª melhor da defesa, o Dallas a 9ª. O net rate, um saldo tirado a cada 100 posses de bola do ataque, menos defesa do Memphis, é o superior ao dos Dallas Mavericks, e também outra coisa interessante é em questão a aproveitamento nos rebotes, e rebote ganha jogo, tá? O Memphis Grizzlies tem o melhor aproveitamento em rebotes da NBA, isso também pode fazer muita diferença hoje, beleza? Então todo um cenário aqui, pelo menos a gente é colocado em vantagem, como eu disse para vocês, não é sobre qual é a chip mais segura, mas sim sobre onde vale mais a pena a gente assumir os nossos riscos, claro. São muitos jogos, eu tô com a responsabilidade aqui de analisar cada um para vocês, mas é muito importante que vocês só selecionem aquelas chips que vocês mais concordam com a gente, que vocês acham que faz mais sentido, aquele mercado que você mais gosta de trabalhar. Tem gente que nem gosta de trabalhar com gente que é positivo, tem gente que só gosta de trabalhar com pontos, tem gente que só gosta do under. Então assim, tentem pegar mais ou menos ali aquilo que faz mais sentido e sintonia com o que vocês pensam. Comentem aqui se vocês concordam ou discordam das nossas tips, porque, e não se esqueçam, se vocês ainda não vivem disso, coloquem valores baixos, que não vão fazer falta ali na renda de vocês. E a melhor forma de vocês conhecerem o nosso projeto, entender aqui mais ou menos onde a gente é bom, onde a gente produz mais, é testando. E para testar, sem compromisso de dinheiro nenhum, você pode garantir ali 100% de bônus da BetWinner. O link está aqui na descrição e com esse bônus você pode ali dar uma brincada para poder conhecer um pouco melhor o nosso projeto, ver se faz sentido entrar no nosso grupo VIP, que tem valor promocional para hoje para quem é do grupo Free. O link também está na descrição. O nosso grupo VIP Contato é aqui do lado mais completo do mercado. Tips diárias, guias, e-books, muito material exclusivo que você só encontra lá. A gente tem como proposta trazer o mesmo preço da média do mercado, só que entregando muito, mas muito mais. Bom, vamos pular aqui para as partidas que acontecem na virada da madrugada do dia 3 para o dia 4. Nós temos aqui os Nuggets enfrentando o Golden State Warriors, o Denver joga em casa e com o Jokic jogando muita bola recentemente, um encaixe legal para produzir bem contra os Warriors. Os dois times vêm numa sequência muito ruim nos últimos 5 jogos, minimamente irregulares, e esse talvez seja um dos principais jogos que encerram a noite. Nós temos aqui Stephen Curry, e não tem mais nada a dizer, e o cara que foi simplesmente MVP em 3 dos últimos 4 anos, Nikola Jokic, tem tudo para se destacar contra essa formação baixa do Golden State Warriors. O Nikola Jokic aqui tem um cenário interessante para produzir bem contra eles, e acima de tudo é o jogador que eu ficaria de olho, já que os Warriors são um time que mais cedem rebotes para jogadores dessa posição, e o terceiro que mais cede assistências. E a gente sabe o quão ele é bom em tudo isso. O Nikola Jokic, nos últimos 6 jogos contra o Golden State Warriors, ele teve triplos-duplos na metade dessas partidas, e mais do que isso, uma média de triplo-duplo, teve 13 rebotes, 10.8 assistências de média, 29.2 de pontos. É o principal jogador que eu ficaria de olho aqui. E como eu disse para vocês, a gente está falando sobre assumir riscos, não necessariamente sobre, Léo, qual que é a chip mais segura, que vai me deixar com muito dinheiro do dia para noite. Não é assim que funciona, mas eu gosto aqui de todos os mercados do Jokic, para falar a verdade, aí por isso que eu digo, é interessante vocês trabalharem com aquele que mais se adequam à realidade de vocês. Mais de 9.5 assistências para mim parece interessante, só que acima de tudo eu venho confiando muito mais no Jokic em si, o que é normal, do que nos seus companheiros. Então eu priorizaria aqui a sua linha de pontuação e rebote acima de tudo, ou juntaria tudo, porque aí sim eu acho que seria o mais interessante. Falando aqui a respeito de Kings e Rockets, o Sacramento Kings vem jogando muito mal, o Houston Rockets, apesar de visitante, vem sendo uma das grandes sensações da temporada aí recentemente. Eles conseguiram vencer 80% dos últimos 10 jogos que fizeram, perderam ali por apenas 1 ponto dos Bucks e tiveram apenas um escorregão contra o Trail Blazers, mas foi numa noite consecutiva onde geralmente você consegue fazer ajustes na defesa e no ataque para poder produzir bem. Então a gente sempre tem essas certas, digamos que, anomalias. Depois dos Rockets vencerem ali por mais de
quase 30 pontos de diferença. Eles perderam, né, por 6 pro Blazers do dia pra noite, mas como eu disse, essas coisas acontecem dentro desses cenários. Eles vêm de uma vitória muito interessante em cima do OKC, e o Sacramento Kings vem sendo muito irregular, até por isso também, apesar de ser visitante, eu acredito na vitória do Houston Rockets ao vivo. Eu acredito que dê pra gente pegar um handicap positivo pagando algo interessante a favor deles contra esse Kings que vem sendo irregular no ataque e na defesa. Tem jogo que eles pontuam muito mal, depois bem, mas aí a defesa não funciona. Enfim, perderam 70% dos últimos 10 jogos que fizeram, e nos últimos 8 jogos que fizeram, nos últimos 7, desculpa, eles venceram apenas um. O que também é bem preocupante, porque eles nem tiveram um calendário assim muito absurdo não, tá? Enfrentaram o Hawks, que é um time que fora de casa é muito irregular e tem uma defesa ruim. Eles perderam de lavada para os Clippers, perderam para os Nets, que costuma dar trabalho para grandes franquias, mas não necessariamente costuma vencer os jogos. Perderam de lavada para o OKC, para o Blazers e para os Spurs, que são times que nesse momento deveriam estar abaixo deles. Então, Houston Rockets é favorito para essa partida, e uma odd bem interessante, tá? Em torno de 1,90 aqui. Eu acho que vale o risco para quem gosta de trabalhar apenas um jogo e gosta de odds mais altas. Por fim, temos aqui os Clippers e o Portland Trail Blazers. Os Clippers jogam em casa, os Clippers vêm muito bem, tá? E os Blazers vêm sendo um time bem chato. Eles conseguiram vencer 8 jogos e perder 13, mas recentemente eles até que aprontaram um pouquinho mais, seja vencendo seus jogos ou então se mantendo perto do placar. Perderam esses 2 jogos aqui de lavada, depois pro Memphis também. Mas eles vêm de uma sequência interessante nos últimos 3 jogos. Podem dar trabalho para os Clippers, mas acima de tudo eu não consigo confiar no ataque deles. Então eu acredito na vitória dos Clippers, mas eu trabalharia apenas no ao vivo. Essa odd está muito baixa aqui, e se vocês querem trabalhar com algo de pontuação dentro dessa partida, eu vou indicar uma linha aqui para vocês duplarem com algo que vocês acham interessante. Eu acho que os Blazers vão ter dificuldade de pontuar, tá? Eu iria aqui na linha de pontuação do Portland e colocaria abaixo de 113,5 pontos, repito, para múltiplas, triplas e duplas, por exemplo. Por quê? Porque a equipe do Los Angeles Clippers é um time lento, quase um dos 10 mais lentos da liga. O Portland Trail Blazers até tá jogando numa velocidade interessante, mas acima de tudo a gente tá falando de um Los Angeles Clippers que vem se defendendo muito bem. Eles são o 4º melhor setor defensivo da liga. Eles têm um aproveitamento em rebote defensivo melhor da liga, então eles conseguem finalizar ataques dos seus rivais sem dar muitos pontos de segunda chance. A eficiência ofensiva dos Blazers é a 4ª pior de toda a NBA. Los Angeles Clippers, nos últimos 10 jogos que fizeram, eles sofreram 104,6 pontos de média para os seus rivais. Só sofreram muitos pontos ali contra o Denver, Boston e Houston Rockets, mas se a gente for fazer um recorte aqui ainda mais curto para os últimos 8 jogos dessa franquia, a gente pode observar que, primeiro, eles sofreram ainda menos, e segundo, eles costumam respeitar as hierarquias. Se eles enfrentam um ataque que é pouco eficiente, esse rival vai pontuar pouco. Se eles enfrentam um ataque que é muito eficiente, como é o caso do Boston, por exemplo, ele vai pontuar bem. Então, dentro dessa previsibilidade deles, eu acredito que a pontuação dos Blazers vai deixar a desejar. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tentei dissecar o máximo que eu podia aqui das partidas, trazer diversas possibilidades, comentários em cima dos principais jogos. Os jogos que ficaram faltando vão ficar de análise lá para o nosso grupo VIP. Quero agradecer a audiência de vocês mais uma vez. Muito obrigado e falou!